Oi, Pedro. Oi. Tudo bem? Bom, vamos lá, o pessoal está chegando. Guilherme, tudo bem? Muito sério, Guilherme, pode dar um sorriso aí. Bom dia. Bom dia. E Maria Eduarda, você vai bem? Eu vou e muito feliz. Dani do céu, eu comecei a ver Friends e é muito perfeito. Então, muito perfeito mesmo. Uhum. Opa, tem morango ainda aí? Bom, vamos começar a nossa aula. Eu estava revendo agora há pouco aqui algumas coisas que eu tenho que falar com vocês. Então, eu vou pedir o seguinte, vamos pedir o microfone. Oi, Carlos. Oi. Vamos aí, o Pedro está ali também. Bom, meu pessoal lindo. Muita saudade de estar na sala de aula. É tão mais prático explicar tudo para vocês lá. É tão melhor olhar para o rosto de vocês e ver que vocês estão entendendo ou não estão entendendo. Bom, na aula do encontro nosso por aqui, eu percebi que ainda ocorreu uma dúvida na questão do sujeito. Eu falei que hoje eu ia voltar nesse assunto para que vocês se recordassem que a gente já viu o sujeito e as suas classificações. Quando ele é simples, quando ele é composto, quando ele é oculto. Até aí, me parece que está tudo bem com vocês. O problema é o inexistente ou oração sem sujeito e o indeterminado, que há uma pequena confusão, que é natural, tá? Acontecer isso, mas que a gente precisa desfazer essa dúvida, desenrolar essa dúvida para que vocês possam continuar aprendendo, né? O nosso assunto é concordância verbal, o verbo concordando com o sujeito, quando é e de que forma que isso acontece. E a gente, para saber disso, tem que saber quem é sujeito, quando há sujeito, quando não há sujeito. Então, gente, o sujeito é aquele que pratica a ação ou sofre a ação indicada pelo verbo, né? Então, quando a gente trabalha com o verbo haver, com o sentido de existir, ou indicando o tempo percorrido, o verbo haver vai indicar uma oração sem sujeito. Onde que está escrito isso? Nós vimos este ano, mais no início. Então, eu quero que vocês peguem o livro gramática de vocês, fechem todos os microfones, porque tem gente com o microfone aberto e está vendo som aqui. Professora. Oi. Já volto, professora. Sim. Professora. Você Nossa, sabe toda vez que ele quando esquece o livro. sai as notas? As notas só depois, porque nós não estamos podendo postar nada, tá? Então, a gente está, do segundo nem está fechado, a gente está fechando à medida que vocês mandam trabalhos, etc. Mas elas só serão postadas depois. Ainda não tem autorização da Secretaria de Educação para fazer isso, porque ainda não se sabe como que vai ser, tá? Então, nós vamos ter que aguardar. Estamos marcando trabalho feito, trabalho sem fazer, trabalho bem feito, trabalho completo. Vamos marcando participação em aula, a gente vai anotando quem tem assistido aula, quem não tem, e a gente vai vendo até chegar na hora que a secretaria mandar, olha, as notas serão feitas da seguinte maneira, aí nós vamos fazer, tá? Aí eu vou conseguir colocar para vocês. Mas não se preocupem, tá? Neste momento, a minha preocupação é que vocês aprendam alguma coisa, tá? Vocês não saiam esse ano vazios de conteúdo. Tá? E aí eu queria, então, microfones desligados e que vocês que estão aí na câmera ou não estão na câmera, estão aí, se concentrem aqui, tá, Dani? Agora na aula.
sem brincadeira, sem nada, sem conversas paralelas, a não ser que haja necessidade de alguém da família falar alguma coisa com você, tá? Então, vamos levar isso mais a sério, né? Bom, quando eu falei com vocês sobre o sujeito, então nós temos o sujeito simples, composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, que é a mesma coisa. Bom, na página 31 desse livro Gramática, vocês vão ver lá quando que ocorre oração sem sujeito. Olhem lá na página 31. Nós já passamos disso, já fizemos isso aí. Tá? Na página 30, lá embaixo, em amarelinho, está escrito: oração sem sujeito é aquela que só possui predicado, no qual está contida toda a informação. Ocorre oração sem sujeito, olha lá em cima na 31. Ocorre oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, com os verbos chamados impessoais, porque você não conjuga ele em todas as pessoas, tá? Eles não conjugam eu, a, tu, as, ele, a, ele, haverá, haveria, tá? Veja alguns deles. Aqueles que indicam fenômenos da natureza, tais como chover, nevar, trovejar, etc. Por exemplo, chove na cidade. Essa aí é uma oração sem sujeito. Você não pergunta para o chove, quem chove? Ou o que chove? Porque o próprio verbo já indica o que é. Não há necessidade do sujeito. Nevou ontem, você também não vai perguntar quem nevou. Tá? Então, os verbos que indicam o fenômeno da natureza, quando eles estão nas orações no seu sentido literal, não tem sujeito. Tá? Quando eu uso no sentido figurado, é diferente. Nós estamos falando do sentido literal. O verbo indicando fenômeno natural. Não tem sujeito. Quando mais que não tem sujeito? Com os verbos fazer e haver, no sentido de tempo decorrido. Por exemplo, faz muitos anos, há 3 dias que não te vejo, há 10 anos que ele não aparece. É sempre no singular, sempre há e não tem sujeito. Faz anos, indicando tempo, faz um mês, faz uma semana, faz 1 hora, faz 10 minutos, indica tempo, não tem sujeito, tá? E o verbo haver também no sentido de existir, que é o que aconteceu lá no exercício. Quando indica existir, havia muitos carros no estacionamento, existiam, tinham. Mas Professora, o Heitor falou para você aceitar ele. O Heitor eu já aceitei 3 vezes. Ah, tá. Já aceitei de novo. Então, o verbo haver no sentido de existir, olha lá. Havia muitos carros no estacionamento, havia muita gente naquela sala, tá? Há muitos alunos aqui. Então, isso indica existir. Então, no sentido de existir, também não tem sujeito, é oração sem sujeito. E também com os verbos ser, estar e fazer, indicando tempo, clima, né? Tempo meteorológico, clima, ou tempo do período mesmo. Então, ó, são 2h30, o verbo ser, são 2h30, indicando tempo, oração sem sujeito. Quem são 2h30 não dá para você achar o sujeito. Quem são 2h30? Dá para perguntar isso? Não vai ter resposta, oração sem sujeito. O sujeito é a pessoa, professor? O sujeito, onde você fala? Nessa frase? Em qualquer frase, tipo, o sujeito é que aquele você deu os exemplos. Tipo, aquele chuva. que faz ação ou sofre ação, sempre. E o sujeito não necessariamente, Thiago, tem que ser pessoa, ser humano. Pode ser objeto, animal, sensação, sentimento, tá? Qualquer coisa que, por exemplo, a dor... Mas o chove, não, né? Tipo, chove, não. Então, o chove, ele é o verbo chover, aí é verbo. E o verbo chover por si só já indica o que é. Então, ele não precisa de sujeito. Entendeu? O verbo nevar, né? O verbo trovejar, o verbo gear. Ele não precisa de sujeito, porque o próprio verbo diz o que acontece. Tá? Então, chover é verbo. Ele não vai precisar de sujeito. Quando ele está no sentido de fenômeno da natureza. Entendeu? Porque se eu disser assim, cartas de amor choveram para ela. Então, aí o que choveu? Cartas de amor. Mas o chover aí está no sentido figurado.
Quando ele está no sentido de chuva, aí não tem sujeito. Tá bom? Viram a diferença? Perceberam? Sim. Tá. Professora, Oi. sabe aquele livro que a gente leu? Meu avô e eu? Meu avô e eu. Ah. É para fazer aquela atividade que veio com o livro? Não, eu vou mandar a atividade para vocês. Tá? Ah, tá. Talvez não. Talvez eu que vou mandar. Você vai mandar quando, professora? Professora, Aí eu quero mas se mandar essa quiser fazer e semana. mandar. Carlos, por favor, repita. Mas se quiser fazer aquela atividade e mandar, pode? Pode fazer, Carlos, porque você vai estar estudando, né? E é sempre bom fazer as coisas, é sempre bom vocês trabalharem. Eu gosto dessa atitude do Carlos, que está dizendo, porque isso é estudar. Estudar não é só assistir a aula, né, gente? Lembra que eu sempre ensinei isso para vocês? Então, vamos pôr em prática, tá? Eu quero ver se eu mando entre hoje e amanhã. Eu estou um tanto ataretada, eu vou ter que mudar de casa, então eu estou meio ocupada aqui com umas coisas. Eu não tive muito tempo para me dedicar a vocês, mas hoje e amanhã eu vou fazer isso, tá bom, gente? O maior carinho, vocês sabem, né? Então, o verbo ser, estar e fazer é quando indica tempo. Ó, faz muito calor hoje. Então, esse faz, você não vai ter sujeito na oração. Ele está indicando o tempo meteorológico. Faz 10 anos que ele esteve aqui. Tempo cronológico. Passaram-se 10 anos. Então, também não tem sujeito. Então, o que vocês vão fazer? Vamos voltar lá onde a gente estava, na página 73. Tá? E lá no exercício C, no B e no C, no exercício B e C ali, vocês façam uma chavezinha e anotem, página 31. Por quê? Porque a hora que vocês forem estudar, vocês vão voltar lá na 31 para entender o sujeito inexistente, porque lá tá explicadinho. Tem um quadrinho lá que explica tudo, tá? Então, oração sem sujeito lá tá muito claro. Porque o que eu senti em vocês foi que na hora da correção desse exercício C, houve uma dúvida. A aula estava terminando, eu anotei que hoje eu ia retomar esse assunto, tá? Então, espero que vocês, para se recordar, voltem lá. Cada vez que tem dúvida, volta lá no 31 para entender. Porque é dessa forma que se aprende, não vai ficar tudo da cabecinha de vocês, porque é muita coisa que vocês estão aprendendo. Então, volta lá, que aí já relembra, tá? Tudo isso que a gente está falando. Então, a letra C, da página 73. A letra B diz que o verbo haver foi empregado com o sentido de existir, né? Não há problema, há muitas coisas além disso. Então, existem e existe, tá? Tá no sentido de existir. Nesse caso, nas duas orações, ocorre o sujeito Inexistente. perfeito. Por quê? Nós já vimos o porquê, né? Já olhamos lá, já entendemos. Então, agora, qualquer dúvida que houver, tragam para eu falar, para eu explicar de novo, tá? Podem perguntar. Não é porque tá aí que não pode perguntar, é igual na sala de aula, pode perguntar também, tá? Veja outra regra de concordância verbal. Se o sujeito é inexistente, ou oração sem sujeito, que é a mesma coisa, a concordância verbal acontece de que jeito? O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, o verbo haver, né? Por exemplo, houve aula ontem. Esse verbo haver no passado fica sempre no singular. Se eu disser houve aulas ontem, vai continuar sendo houve e não houveram, tá? Vai continuar sendo houve. Ô Pedro, sossega. Por que vai continuar sendo houve? Porque o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. O verbo não vai para o plural quando ele indica tempo, tá? O verbo haver, nem existir. Quando ele significa existir ou indicar tempo, ele vai ser sempre no singular. Houve aulas, houve aula. É a mesma coisa. Então, é assim. Há muitas pessoas na fila, pode ser uma ou mil, é o verbo há. Está fazendo muito calor, está fazendo. Nevou em São Joaquim ontem. Tá vendo? Então, é sujeito inexistente. Por que nevou é sujeito inexistente? Porque o verbo já indica a ação e a pessoa. Se nevou, foi a neve. Então, não tem como ter sujeito aí. Ok? Bom, tinha uma atividade Professora, aí. Oi.
Tem outro lugar que, tipo, tem outras frases sem ser da natureza que não tem o sujeito? Então, com o verbo haver no sentido de existir, ou indicando o tempo percorrido. E a gente viu lá também o verbo ser, estar e fazer, indicando o tempo meteorológico ou cronológico. Então, volta na página 31, tem lá um retângulo, tá? E tá em destaque o amarelo tem um exemplo e do lado está toda a explicação. Página 31 mostra para você quais verbos ocorrem sujeito inexistente, tá? Tá bom. Professora, desculpa pela minha pequena demonstração do meu tio, que ele tava aqui. Ele apareceu do nada aqui, aí. Não sei o que, né? Foi dar uma olhadinha aí como é que estão as coisas? Bom, eu dei esses exercícios, vocês tinham que fazer até o página 72, 73. Até 73, né? É isso? Então vamos Era lá. até 63 até a... Letra C. Isso? Então tá. Qual, professora? Qual? Vocês tinham que fazer até a página 73, letra C. É isso? Para amanhã, não é? Ah, não, produção de texto, desculpa, gente. Estou olhando a página errada. Nossa, professora, É, susto. não, eu estou olhando o exercício de produção de texto, tá? Explicar 73, concordância e sujeito, tá certo. Pra amanhã, né? É 71, 72 e 73. Mas é lá na produção de texto, né? Sim. Aqui na página 73 da gramática, a gente vai terminar, então, a concordância verbal. Eu já estou dando no livro, que é para a Dudinha chegando, que é para vocês fazerem e entenderem junto comigo, tá certo? Tá bom assim? Agora tem atividades de fixação sobre concordância. Então, que assunto que é concordância? É como fica o verbo junto com o sujeito, quando que ele concorda. Então, se ele vai para o plural, quando que ele vai para o plural, se ele fica no singular, quando que ele fica no singular. E aí, com o sujeito inexistente, a gente vê que ele sempre fica no singular, né? Porque a oração não tem sujeito, então ele fica no singular. Atividades. Leia e complete com uma das formas verbais dos parênteses. Então, você vai pôr a correta. Então, vamos fazer junto aí. O vento e o sol. Discutiam. O vento e o sol discutiam, com M no final, que eram os dois que estavam discutindo, para ver quem era o mais forte. Tá conseguindo aí? Eu já tinha feito, professora. Eu acho que... É porque eu olhei e eu fiquei... que legal, né? Daí eu li tudo, daí eu fiquei... eu vou fazer. Daí eu fiz. Tá ótimo, é assim mesmo. Certo, é isso aí. Mais alguém já tinha feito? Não? Professora, qual página, professora? Eu estou no 73 embaixo. Atividades, Eduardo. Achei. Achou? Então, olha lá. O vento e o sol discutiam para ver quem era o mais forte. Ficou estabelecido que Ganharia. ganharia aquele que conseguisse arrancar o casaco de um viajante. O vento Começou. pôs-se a soprar violentamente e como o homem segurasse o casaco com força, ele Redobrou. redobrou os ataques. Virando a página. Transido de frio, o viajante Pôs. pôs com acentinho um segundo casaco, de modo que o vento, desencorajado, Deu. deu a vez ao sol. Este, a princípio, Brilhou. brilhou moderadamente e o homem Tirou. Tirou. tirou o segundo casaco. O sol Lançou. lançou então seus raios mais fortes e assim, sem suportar mais o calor, o viajante
Tirou. Toda a roupa e se Jogou. jogou no rio próximo. Então, vocês vejam, todo esse trajeto aí indica que o sujeito é que vai determinar o verbo singular e plural. O verbo vai estar sempre concordando com aquilo que é o sujeito. Se são duas ou mais pessoas, vai para o plural. Se é uma só, para o singular. Se é primeira pessoa, se é terceira pessoa. Quem determina qual posição, qual tempo, modo e pessoa o verbo vai usar é o sujeito. Tá? O sujeito é quem indica essas coisas. É ele que determina se é singular ou se é plural. Ó. Conseguirás o que queres pela persuasão, não pela violência. Esse é a moral da história ali, né? Que aí a gente está vendo uma briga entre o vento e o sol. Né? Quem que é o mais forte, quem ganharia. Né? O vento começou soprando, aí o homem segurou o casaco, redobrou o ataque, né? O vento ficou mais forte. Daí o viajante pôs mais um casaco, aí o vento ficou desencorajado. Deu a vez para o sol. Vamos ver o que o sol consegue. Brilhou, o homem tirou um casaco, tirou o segundo casaco. O sol lançou os raios mais fortes, o viajante tirou toda a roupa e se jogou no rio. Né? Então, você convence pela persuasão, não pela violência. Não adianta atacar. Porque alguém vai conseguir escapar. O certo é você convencer, né? Convencer alguém de algo, né? Convencer através da persuasão. O que é persuasão? É você insistir numa coisa até que essa pessoa faça pra você. É que nem eu pedindo pro meu pai convencer a minha mãe a muitas coisas. Então, a persuasão... Dentro de caminho também. A persuasão é a razão, né? É aquele argumento que você vai usar, tá? Para persuadir, para convencer. A convicção, né, e a persuasão são sinônimos, né? Eu convenço através das minhas atitudes e não através da força. Você se obriga a fazer algumas coisas através da força ou da ameaça porque você está se poupando de uma agressão ou de algo mais grave, mas não está convencido. É muito mais interessante se fazer algo porque você se convenceu de que aquilo é necessário, né? Eu coloco isso como a escola antiga, lá na época da minha avó, as pessoas tinham que aprender porque senão apanhavam, né? Eu coloco para vocês hoje, aprenda porque é necessário. Então, eu uso os meus argumentos. Olha, na vida de vocês vai ser necessário. Quem tem mais conhecimento tem opinião formada. Então, eu dou os meus argumentos para persuadir vocês. Diferente de usar a força. Não é verdade? Não, eu ia lá e batia a cabeça de vocês na parede e falava, aprendam! Né? E você ia ter que ficar na marra. Ou não, né? Então, não dá para ser assim. Felizmente, a lógica nos diz que a gente deve usar do bom senso e persuadir as pessoas. Isso em todas as coisas. Um vendedor que quer vender um produto, ele vai usar todos os argumentos que ele tiver para persuadir quem está querendo comprar ou não está querendo muito. Então, vai ser convencido ali. Às vezes não consegue, mas muitas vezes os argumentos convencem. Né? Bom, vamos agora. Assinale a alternativa adequada. Para completar o texto... Para completar o texto, foi importante escolher a forma verbal que concordava em número e pessoa com o sujeito da oração. Eu coloquei isso. Que concordava em número e pessoa com o sujeito da oração? Mas o que valeu ali para a gente colocar esse número e essa pessoa foi completar com o tempo e o modo certo dos verbos, tá? Quando você coloca o modo certo do verbo e o tempo certo, fica completo. Mas está certa a tua resposta, tá bom? Então pode assinalar a segunda e a terceira. Embora o meu livro traga diferente, tá? Mas não tá certo. Pode assinalar. A Maria Eduarda assinalou, tá certo, e a segunda também. Porque o tempo e o modo dos verbos
Importaram ali, porque o sujeito já estava colocado, né? Então, importaram, mas também completou o texto a forma verbal que concorda em número e pessoa com o sujeito da oração. Férias. Chegaram as férias. Que bom que vai ser. Eu vou passear, pular e correr. Releia a oração. Chegaram as férias. Escreva o verbo e a pessoa verbal. Qual é o verbo aí, gente? Chegaram. Chegar está em que pessoa? Quem chegaram? Tá na terceira pessoa do plural. Perfeito, porque quem chegaram foram elas, as férias. Elas chegaram. Então, chegaram, terceira pessoa do plural, porque as férias está no plural. É uma palavra plural. Férias sempre é as férias, tá? Esse é um substantivo que está sempre no plural. Quando você fala dele, põe o artigo no plural. Vou tirar umas férias. Chegaram as férias. Acabaram as férias, tá? Porque férias é um plural. Quando você diz féria, seria a féria do dia. Por exemplo, dentro de um estabelecimento comercial, o dinheiro que se arrecadou no dia é a féria do dia. Aí é no singular, mas significando isso, féria. Férias é o momento do descanso, supostamente, né? Quando a gente é camelo de casa, a gente tira férias para faxinar a casa. Olha que marmota. Mas tudo bem. Retire o sujeito e o núcleo. Qual é o sujeito de chegaram as férias? Quem chegaram? Férias. As férias. Então, o sujeito é as férias. O núcleo do sujeito é? Dani, núcleo do sujeito? Férias. Eu tava com o microfone desligado. O as férias é sujeito. Quem chegaram? As férias. Qual é o núcleo, que é a palavra principal? Férias. Tá? A concordância verbal está adequada? Explique. Como é que tem que ser para ficar concordando certo? O sujeito está no singular? O sujeito é plural. Então, o verbo concorda com o sujeito no plural. Tá? Então, a resposta aí. O verbo concorda com o sujeito, que está na terceira pessoa do plural. Chegaram. O verbo concorda com o sujeito na terceira pessoa do plural. Reescreva essa oração substituindo o verbo chegar por acabar. Em que pessoa verbal deve ser conjugado o verbo acabar? Como é que eu escrevo agora? Carlos. Na terceira pessoa do plural também. Como é que ficou aí? Acabaram as férias. Acabaram as férias. Fica na terceira pessoa do plural. Tá? Bom, gente, está terminando, porque passa rápido um tanto, que quando eu vejo, eu já não tenho mais vocês. Tá? E a gente se vê amanhã aí com produção de texto. E quarta, a gente volta na gramática. Tá bom? A gente vai entender. Prof, amanhã eu já vou estar com o livro já. Ah, ótimo. Ah, é, né? Agora eu vou estar para Londrina. Ah, então tá. Bom, vocês vão fazer para a quarta, depois de amanhã, a página 75 e 76. Não precisa mandar para mim, é só fazer. Porque eu vou perguntar durante a aula. Aí vai valer nota a resposta, mesmo que ela esteja errada. Tá? Eu quero vocês lendo as respostas para mim rapidinho. Tá? Que página, prof? 75, 76. 75, 76. Tá? Para dia 24/6. Anotaram? Então tá, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu preciso. Qual, professora? Qual página?
Página 75, 76. Professora, não precisa Desse mandar livro? para o e-mail? Não precisa De mandar. gramática? Nós vamos corrigir por aí também, tá bom? Professora, de gramática? De gramática, desse aí que nós estamos vendo, Tá tá? bom. Esse aí que nós estamos vendo. Deixa eu só ver se eu tenho um negócio para fazer aqui. Não aparece. Eu não sei. Já sei. Então tá. Eu vou encerrar aqui. A gente se fala. Então, quem que não está hoje na aula, gente? Deixa eu ver se tem alguém que não está. Cadê? Eu não vi. A Emily está por aí? Tá. Tá. Tinha 20 pessoas, saíram 3. A Lani está aí? A Ana Clara está aí? Oh, perdão. Aqui no médico. Aqui é a Ana Beatriz está aí? As duas? Sim. Bia está aí? Beatriz Gal? Carlos Eduardo, Daniela, Eduardo Bravo. Eu não vi o Eduardo Bravo. Quê? Eduardo Bravo tá aí? Carne de porco? No, no. Emily tá aí? Ei, vó. Carne de porco? João Pedro? Tô aqui. João Pedro. Júlia tá aí? Lucas tá aí? Maria Eduarda? As duas? Eu tô aqui. As duas. Dudinha também. Agora o Davi. Maria Fernanda não tá, né, gente? Aqui, gente. Ah, tá. Nossa, Maria Fernanda, você nunca apareceu. Matheus Hoffman. Araújo tá aí? Mel tá aí? Pedro tá aí? Tô aqui, professora. Helen não. Tiago tá aí? Yasmin. Leonardo, não. Guilherme tá aí? Beleza, gente. Beijo, fiquem bem. Até amanhã. Até. Até.